Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Senhoras e senhores, finalmente no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II, a Beatriz Maia. Este finalmente não faz grande sentido para quem nos ouve, mas faz para nós, Beatriz, e a coisa explica-se rapidamente. Esta conversa já esteve combinada mais vezes do que era suposto e depois contratempos e desvios das vidas de cá e de lá foram causando vários desencontros que culminaram finalmente neste encontro. A Beatriz Maia é atriz, uma atriz internacionalmente premiada, já lá vamos, uma atriz que nos últimos anos tem estado mais do que ligada ao Dona Maria, fazendo parte de algumas das peças mais emblemáticas, estreadas neste teatro nos últimos anos, o Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, também encenada pelo Tiago Rodrigues, o Sopro, ou a Matança Ritual de Gós Mastromás, encenada por outro Tiago, o Guedes. Beatriz, olá e obrigada por vires, por estares no teatro. Numa das vezes que tivemos este encontro combinado, a combinação faliu porque tu te lesionaste numa das apresentações da peça que estavas a fazer, era a peça O Salto, da companhia A Turma. E por isso, se calhar, antes de falarmos de outras dores mais metafísicas, gostava de começar por aqui, por estas dores bastante físicas, que são também as do teatro. Sim. Primeiro, estás bem? Conseguiste recuperar? Consegui. Ainda estou a recuperar, na verdade. Olá, antes de mais, ainda não tinha dito. Sim, esse processo foi um bocadinho duro, não só em termos emocionais, mas também físicos, e ficaram bastante marcados no meu corpo. Era um espetáculo bastante violento, e eu tinha um momento em que era projetada para cima do capô de um carro. Isso aconteceu tantas vezes, muitas delas, magoei-me, mas houve uma vez em que, pelos vistos, fiz uma... Não cheguei a fazer uma fratura na costela, mas fiz um traumatismo. E de repente também, assim, vim a descobrir há um mês atrás, porque tive bastante tempo com muitas dores nas costas e não sabia de onde é que vinha, e descobri que tinha o sacro do ilíaco deslocado. Não sabia o que era o sacro do ilíaco até saber que ele estava deslocado, e pronto, quando desmarquei estava no hospital porque não me conseguia sentar, calçar uma meia, coisas normais que fazemos no dia-a-dia, e ainda demorou a recuperar. Ainda tenho algumas dores nas costas, as costelas já estão bem. Mas sim. Caramba! Bom, eu comecei por aqui, não era para te obrigar a revisitar histórias dolorosas, mas isto faz parte da minha... Exato, era também porque me parece que está aqui também muito da profissão de ator, que é esta relação limite com o corpo, não é? De fazer o corpo lidar com a dor de uma forma que não é natural, sendo natural ter uma dor intensa e parar o que se está a fazer em cena, nomeadamente. Sim. Eu defendo sempre que o nosso corpo, a nossa saúde está acima de tudo, e portanto não devemos... Não devemos, eu não posso falar não por toda a gente, exatamente, mas eu não quero, ou não me interessa a mim sentir dor para depois a mostrar. Acho que isso não... Eu não gosto de ver isso enquanto espectador, e portanto também não o quero fazer enquanto atriz. Mas a verdade é que há alguns espetáculos que nos levam para esses sítios, ou porque nos é impingido esse sítio também de sofrimento para chegarmos onde o encenador quer. E pronto, são formas de trabalhar, identificamos-nos ou não. Já conhecia essa maneira de trabalhar e não quero voltar a repetir. Mas sim, faz parte. Nós de repente devemos... Eu tenho sempre o cuidado de traçar muito bem os limites, o sítio até onde é que eu posso ir, e gosto muito da coisa de jogar e se calhar fingir que estou a ir àquele sítio, mas de ter a facilidade de desligar e a seguir ir tomar um copo com os meus amigos. Porque isso é ser ator também, não é? Exatamente. Eu pelo menos vejo ser-se ator, atriz, vejo muito com o brincar. Brincar a sério, mas brincar sempre. E, portanto, a seguir a brincar, eu estou bem, não levo isto para casa. Não quero levar isto para casa. E como é que se lida, enfim, neste caso ou noutros, não precisa de ser uma coisa tão extrema, mas como é que se lida em palco com isso no momento em que acontece uma dor, uma lesão qualquer? A adrenalina do palco bloqueia a sensação de dor imediata e por isso continua-se? Como é que se reage? Eu acho que se for, por exemplo, um ataque de ansiedade, que já me aconteceu, ter um ataque de ansiedade em cena, palco? Sim, a fazer o Sopro, foi em Milão. Não, foi em Milão não. Em Milão teve o Marco. foi em Liege. Tive um ataque de ansiedade, ou estava a ter um início de ataque de ansiedade em cena,
e no momento consegui controlar e eu sabia que ia sair de cena durante 20 minutos, porque havia uma cena entre o Romeu e a Isabel, que é a cena do consultório, que ainda durava bastante tempo, e assim que o meu corpo, assim que eu saí de cena, o corpo entregou-se completamente àquele estado, mas eu sabia que a seguir tinha de voltar a entrar. E de repente, o voltar a entrar, voltei a esquecer tudo e a conseguir ultrapassar essa crise bastante ansiosa. O que é que expultou, percebeste? Sim, eu sabia perfeitamente o que era. Isso está mais calmo dentro de mim, mas a questão da hipocondria, este espetáculo foi feito durante a pandemia, ou seja, em 2020 nós estávamos a fazer o sopro por aí e o Covid também andava por aí e nós não sabíamos o que é que isto era e, portanto, estávamos um bocadinho assustados e na altura uma atriz do sopro estava com bastantes sintomas e o resultado do teste vinha só depois, no dia seguinte a fazermos o espetáculo naquele dia, e então decidiu-se que ela ia fazer o espetáculo na mesma. E eu provavelmente fiquei ansiosa com isso, com o facto de estar a fazer um espetáculo com uma pessoa que contracenava comigo e eu podia apanhar Covid e eu não sabia o que isto era. Eu falava-te há pouco, antes de começarmos a gravar, a questão da gripe A, na altura em que apareceu que eu só o facto de ter febre achei que ia morrer com a gripe A e eu não sabia o impacto que o Covid ia ter em mim, até porque sou asmática, e de repente acho que isso despoltou aquela crise de ansiedade. Mas sim, no caso desse outro espetáculo, que é uma dor física, eu acho que se sente a dor, mas consegue-se continuar. Aconteceu-me também um dia meu Deus, parece que só falo de doenças. Já vamos mudar de tópico. Sim. Continua. Num exercício da STC, estávamos a fazer o Rei Lear, e antes de fazermos a apresentação, eu fui mais cedo para a STC, e há um anfiteatro perto da escola, e eu vi uns miúdos a jogar futebol nesse anfiteatro. E eu estava com uns ténis bastante desconfortáveis, então descalcei-me, e aquilo era final de semestre, portanto já a entrar no verão, estava muito calor, e eu descalcei-me e estive a jogar futebol com eles durante algum tempo, e não pensei sequer que estava a jogar futebol por cima do tijolo. O que aconteceu foi, antes do espetáculo, percebi que estava cheia de bolhas nos pés e o espetáculo passava-se todo o chão do cenário, era cartão. Então eu estava a roçar os pés, a fazer o espetáculo com os pés a roçarem no cartão e na altura eu aguentava, mas sempre que saía de cena tinha de pôr imensa carena, que é aquele creme para aliviar, e estava a sofrer horrivelmente, mas assim que entrava em cena esquecia-me porque estava com o foco noutro sítio. Nós estamos em loop, pelo menos eu fico em loop com isto que estou a sentir e de repente, quando o foco muda, tudo desaparece. Acho que o truque é também, para a ansiedade, o truque também é um bocadinho esse. Tentarmos desfocar daquilo que é aquele ciclo vicioso em que desviar a entramos. atenção. Exatamente. Caramba, um ator sofre. Eu não gosto de sofrer, mas a verdade é que tenho tendência a... Bom, deixemos então as dores físicas, porque imagino que este também tenha sido para ti um ano de alegrias, físicas também. Fizeste teatro, fizeste cinema, ou pelo menos estreou um filme Sim. que tu fizeste com o Tiago Guedes, com quem já tinhas trabalhado antes. Fizeste uma série de televisão como protagonista. E agora, quase no final do ano, esta prenda quase natalícia que foi receberes o prémio Virginia Reiter Giuseppe Bertolucci, é assim? Para melhor atriz europeia com menos de 35 anos, pela tua prestação no Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. Foi um bom ano, Beatriz? Sim, foi um bom ano. Eu acho que o facto de termos uma série de coisas, e eu tenho pensado muito sobre isto, porque estive durante bastante tempo sem trabalhar este ano, tive à volta de 6 meses sem trabalhar, mas... Não por escolha tua, mas não por escolha minha, mas porque, pronto, tinha terminado um projeto, sabia que tinha outro mais tarde e é muito difícil encaixar uma série de projetos quando temos indisponibilidades assim espalhadas pelo ano. E, portanto, tive bastante tempo sem trabalhar e é engraçado porque durante esse tempo de não estar a trabalhar estava camuflado por coisas que iam estreando e, portanto, a sensação que dá é que eu estive sempre a fazer coisas, mas tive muito tempo sem as fazer, na verdade. Eu tive o ano mais preenchido agora, no final do ano, o início do ano também, mas depois tive a estreia do Emília, tive também a estreia do Contato por Mulheres, agora da série Lusitânia, portanto ainda estão várias coisas a estrear que foram feitas em 2021. Sim.
Pois há essa dissonância entre o que o público percebe e o que é a tua vida. Não é? Porque muita gente tem essa sensação de que eu estive o ano todo a fazer imensas coisas e eu penso, sim, estrearam imensas coisas, mas eu não fiz já assim. Já tinham sido feitas. Sim, depois há o tempo de promoção, que é outra coisa, não é? Já não é o fazer a coisa. Sim, exatamente. E de repente é esta vontade de trabalhar e estar um bocadinho em baixo, porque foi a primeira vez desde que terminei a escola que estive tanto tempo sem trabalhar e ter de lidar com isso ao mesmo tempo que estou a promover outros projetos e que não posso falar sobre o facto de não estar a trabalhar, porque o tema é outro, porque devemos estar a falar sobre aquilo que está a estrear naquele momento, mas sim, olhando para o copo meio cheio, foi um ano bastante bom. Este prémio, Beatriz, de onde é que ele apareceu? Caiu-te assim como um cometa de que não estavas nem vagamente à espera? Como é que foi? Não fazia a mínima ideia, nem ninguém, acho eu, porque eu recebi de repente recebi há pouquíssimo tempo, finais de outubro, salvo erro, recebi um e-mail da Magda Bizarro, a dizer, olha Beatriz, recebi este e-mail, não sei o que isto é, vou informar-me melhor, mas parabéns. E de repente eu, mas ok, um e-mail a informar que recebi um prémio, ok, boa, incrível. Parece bem, um prémio. Sim, até agora sim. Depois a Magda conseguiu falar com a equipa italiana e pronto, e confirmou-se que era realmente um prémio, que tinha uma cerimónia, que eu tinha de ir a Roma buscá-lo. E entretanto a minha agência acabou por tratar de tudo, mas sim, não estava de todo à espera, até porque o Catarina não deixa de ser, pelo menos a personagem que eu agora faço, não deixa de ser uma substituição. Eu comecei como a Catarina mais nova, a irmã mais nova. Quem fazia a personagem da Catarina que não quer matar era a Sara Barros Leitão. E, portanto, para mim é estranho de repente estar a receber um prémio de uma coisa que fui eu que fiz em Itália, mas não fui eu que criei esta personagem. Bom, podemos pensar na coisa, a personagem existe e depois vai sendo habitada por sim. vários corpos. Várias ideias. Sim, acho que também o texto também ajuda a isso. Acho que o texto do Tiago permite-nos a ter uma série de interpretações e várias pessoas podem interpretar os textos dele. Não são textos que estão muito fechados. E nós temos percebido isso com o tempo que vai passando, porque a família vai crescendo, há pessoas que vão saindo, outras vão chegando e... São sempre Catarinas. São sempre Catarinas, isso mantém-se, estamos sempre todas de saia. Mas o espetáculo vai se renovando sempre que vem uma pessoa nova. E eu, de repente, também, conhecendo muito bem o espetáculo, numa outra perspectiva, de repente... É mudar completamente o arco e a visão, mas acho que trouxe coisas novas ao espetáculo na altura e continua a trazer. Eu estava a pensar é que não é assim tão comum ter essa experiência de fazer parte do mesmo espetáculo de posições diferentes, não é? Tu foste primeiro uma Catarina e depois passaste a ser a Catarina mais nova que está a preparar para matar o seu primeiro fascista. Mas dramaturgicamente faz todo o sentido. Eu acho que o Tiago não escolhe nada por acaso. Porque no texto eu fazia a personagem da irmã mais nova na altura e no texto ela diz à irmã mais velha: hoje matas tu, daqui a 2 anos mato eu. E portanto eu 2 anos depois de ter começado a fazer aquela personagem... Já lá estava a dica no texto. 2 anos depois estou eu a fazer essa... Portanto daqui se calhar a 2 anos vai outra pessoa. E isso de teres recebido uma personagem que já tinha sido habitada por uma outra atriz, a Sara Barros Leitão, como é que é? Tu tens um modelo, não é? Muito vivo e muito próximo e muito bom, mas ao mesmo tempo o teu trabalho não é imitar, não é? Como é que se recebe inspiração e linhas orientadoras sem que isso seja um constrangimento? É assim, eu e a Sara tivemos, embora estudássemos em sítios diferentes, a Sara estudou na ACE, no Porto, eu estudei na Escola Profissional de Teatro de Cascais, e embora sejam escolas diferentes, eu acho que tivemos uma formação muito, muito semelhante e, portanto, quando de repente me propõe substituir a Sara, eu sei que há coisas que eu tenho em comum com ela e sei que é nessas coisas que eu tenho de me agarrar, mas depois dar também aquilo que sei que é muito diferente dela, que é, por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais frágil, muito mais insegura, com muito mais dúvidas do que a Sara, tenho outra idade também, e eu acho que o Tiago também quis agarrar um bocadinho nessa fragilidade. Porque a personagem tem essas Porque a personagem também tem isso, exatamente. Aliás, isto move-se também pela dúvida que ela tem, que na altura a Isabel falava muito
da questão da homossexualidade e do termos de repente de dizer aos nossos pais que somos homossexuais e o peso que isso traz não só para aquilo que nós pensamos, o impacto que vai ter na nossa família e o impacto que tem também em nós e, portanto, dar essa notícia. Hoje em dia, pelo menos para mim, foi completamente natural, não houve qualquer questão com isso, mas é tu teres uma dor tão grande dentro de ti porque tu não te identificas com aquilo que acharam que era o teu caminho. E de Porque repente, achas que vais desiludir? Porque achas que vais desiludir, porque sabes que vais romper com o que é natural aos olhos das outras pessoas, e é exatamente isso que se passa no Catarina. Ela está a quebrar uma tradição que nunca ninguém questionou, e de repente aquilo dói também a ela. Se calhar dói mais a ela do que às outras pessoas, porque na verdade ela sabe que tem uma ligação muito forte com toda aquela família. E acho que se não conduzirmos o espetáculo para uma zona mais política, a parte que fica familiar também é muito essa. Cada vez que vem aqui ao podcast alguém do elenco do Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, eu não perco a oportunidade de perguntar como é que viveram pessoalmente, ou como é que têm vivido, não é? Porque o espetáculo continua. Ainda agora estiveram em Antuérpia. Antuérpia, sim. Foi a última. Como é que têm vivido pessoalmente a grande pancada que a peça dá no público e recebe de volta do público? A peça termina com o discurso do fascista da peça e com as reações mais ou menos, mas normalmente mais vigorosas da plateia. Ainda continua a acontecer? A plateia continua a levantar-se num motim quando a peça termina? Continua, nem sempre, mas sim, continua a acontecer em vários sítios, porque embora em Portugal isso já não aconteça, e se calhar se voltarmos a ir a uma outra cidade que já fomos antes, as pessoas já sabem o que é que vai acontecer, mas muitas vezes o facto de estarmos a visitar um país diferente, uma cidade diferente, as pessoas levam com aquilo pela primeira vez. Às vezes a reação é ficar em silêncio absoluto, muitas vezes sim, começam a barafustar, a querer sair da sala, a virarem-se de costas para a plateia. Eu não me esqueço, há 2 episódios que a mim me marcaram bastante, muito diferentes, em alturas muito diferentes. Foi a estreia em Guimarães, aliás, a estreia, o segundo dia em Guimarães, porque a estreia absoluta, a estreia em Guimarães, eu acho que a minha mãe foi ver esse espetáculo, ela não fazia a mínima ideia do que é que ia acontecer e não houve um som. A sala estava cheia, esgotada, e não houve um som durante todo o discurso, porque as pessoas estavam completamente coladas à cadeira, a não saber o que fazer com aquilo que estavam a ouvir, não sabiam lidar, mas nunca pensaram que podiam, porque na verdade eu nada impede, não é? Nada impede, mas também estamos a ver um espetáculo e, portanto, normalmente, eu pelo menos, desde que vejo teatro, eu não me lembro de reagir, ainda não gostava de ver este espetáculo de fora, na verdade, para saber o impacto que isso teria é interessante, perceber como é que... Assim, sim, o que é que farias tem que ser naquele lugar? substituída também para ter essa possibilidade. Tinhas que te esquecer de que é que tinhas que estar a ver aquilo pela primeira vez também. Mas a verdade é que quando eu vejo todos os dias, sempre que faço espetáculo eu estou a ver, porque eu estou de lado com os meus colegas e nós também estamos a levar com aquilo. Cada reação, todos os dias há uma reação diferente e nós também levamos com ela. O Romeu está a levar assim mesmo de chapa, mas nós de lado também vamos sentindo toda aquela vibração e aquilo é bastante perturbador. E é isso, o segundo dia em Guimarães, que foi a primeira vez que houve uma reação brutal, para mim foi brutal porque foi a primeira e eu nunca tinha sentido ou pensado que isto era uma possibilidade. Falava-se disso, as pessoas não vão aguentar, vão falar, e eu ficava assim, não, impossível, não vão falar coisas. As pessoas sabem que estão a ver uma peça de teatro. Claro, não vão falar. E de repente aquilo acontece em Guimarães e nós começamos todos a chorar compulsivamente porque sentimos aquela violência também toda a ir contra nós e foi assim, foi uma sensação que eu não esqueço. E de orgulho também, porque na altura estávamos a fazer o espetáculo pela primeira vez, neste caso pela segunda, e eu ainda achava que este espetáculo ia mudar o mundo, tinha essa ideia. Hoje já não. Mas na altura estava cheia de orgulho, mas ao mesmo tempo a chorar, porque estava super comovida, arrepiada, com medo, não sei, estava a sentir uma série de coisas. E portanto foi assim um dia bastante impactante. E depois tivemos um segundo episódio que aí foi o oposto, porque aí não me senti segura. Foi em Paris. Esse então para mim foi o pior, que foi, pronto, em Paris houve bastantes reações. Foi um homem que de repente saiu pronto, o palco não era italiano, era assim, tipo, chão,
plateia à frente, estamos a nível de relação com o público é incrível para o espetáculo, porque podemos fazer, depois a acústica também é maravilhosa, então tu podes ir assim ao pormenor e fazer coisas assim mais intimistas, relacionar-te mesmo facilmente com o público que está ali mesmo colado a ti, mas de repente a fazer a cena do Romeu com o público colado a ti às vezes pode não correr bem, e nesse dia não correu, porque um homem de repente sai da plateia e vai na direção do Romeu, dá-lhe um empurrão e puxa o braço atrás para lhe dar um soco. E nós começamos aos gritos, e nós foi a primeira vez que tivemos uma equipa de seguranças. Foi a primeira vez, foi em Paris, porque sabíamos que aquilo podia escalar, e o homem foi levado pela sala fora, porque o segurança entrou e fez-lhe um mata-leão e levou para fora da sala, e foi assim, nós todos a chorar, porque estávamos ali, de repente isto vai... E ficámos todos em choque, porque o espetáculo dele, o Romeu tinha parado de falar, nós ficámos em choque, a chorar, e de repente o Romeu do nada continua. E nós assim, todos, o que é que se está aqui? Como é que ele vai continuar isto? Então o Romeu continua, nós temos de voltar para a nossa posição, porque fomos todos para proteger o Romeu. Eu disse uma série de asneiras, a Isabel só se lembra de eu não vou citá-las aqui, mas eu fui para cima do homem a cuspir asneiras. E de repente o homem é levado e nós temos de voltar para o nosso lugar, porque o Romeu, que é a pessoa que tem de dizer basta ou vou continuar, decide continuar exatamente do sítio onde tinha ficado. Ou seja, ele sim, provavelmente, se falarmos no início da conversa, a coisa de acontecer qualquer coisa de mal connosco e o continuarmos, ele teve a cabeça fria e seguiu até ao final. E foi incrível, porque aquilo deu-lhe ali uma força, porque ele sentia-se protegido, ele tinha uma equipa de seguranças, nós é que não, nós estávamos ali a ver aquilo a acontecer, aquilo a escalar, e esse aí foi assim o dia que eu estive mais... A partir daí tivemos sempre seguranças e fala-se sempre, e dá-se uma série de exemplos de coisas que já tenham acontecido, e os frentes de sala e seguranças estão mais atentos do que estavam avisados. E como é que se entra em palco, sabendo já disso, não é? Sabendo que a peça vai caminhar para aí, que há uma grande probabilidade de acontecerem coisas extraordinárias, diferentes das coisas que acontecem habitualmente no fim de um espetáculo. Isso condiciona já a entrada em cena ou a preparação para o espetáculo? Eu acho que não, eu acho que nós já não pensamos nisso, precisamente porque nos sentimos seguros e porque o espetáculo é muito mais que isso, não é? O nosso foco não pode ser esse momento final, embora muita gente saia do espetáculo a falar muito desse momento e depois no dia seguinte começa a pensar no que aconteceu antes, porque há 2 horas de espetáculo antes. Não podemos pensar nesse momento, porque senão vamos ficar ansiosos e não vale a pena. Estamos protegidos, temos uma série de códigos já para, se não nos sentirmos seguros, independentemente de virem para cima do palco ou começarem a gritar, já temos luz verde para, se houver alguma coisa que nos faça confusão, abandonamos o palco e o espetáculo não tem de continuar. Eu, por acaso, também tive um momento que foi em Roma. O público estava a entrar, eu estou dentro da casa e o Rui M. Silva de repente começa a comentar, porque eles vão falando entre eles enquanto o público está a entrar, começa a dizer, está um homem lá em cima, no 3º balcão, com uma luz apontada para a casa, uma luz vermelha. Claro que vamos todos achar que é um sniper. Porque nesse mesmo dia a extrema-direita queria cancelar o espetáculo. Saiu uma notícia e de repente há espetáculo na mesma, mas temos um senhor com uma luz vermelha no 3º balcão a apontar. E o Rui olhava, o Rui disse, olho para ele e ele baixa-se. E eu disse, meu Deus, não consigo, eu não vou fazer o espetáculo, eu não consigo fazer o espetáculo. Vamos avisar o André Pato. E o André fala para a equipa para irem lá acima ver e dizem, é um bombeiro. Não, sim, é um bombeiro e o bombeiro está-se a esconder. Não pode ser um bombeiro, eles nem sequer foram verificar. E eu começo a entrar em pânico, assim, eu vou sair da casa a cantar a música e vou levar um tiro na cabeça. Não pode ser, isto é assustador. E começo logo a ficar assim, não vou conseguir sair da casa, não consigo. E mais tarde o André mandou alguém ir lá acima mesmo e perceberam que era um rapaz que via mal e estava com o telemóvel assim colado e por acaso tinha o dedo a tapar a luz, tinha a luz do telemóvel ligada e tinha o dedo a tapar a luz, então a luz ficava vermelha, porque é o dedo. Pronto. Ok. Estava tudo bem, sim. Quando parece que vai ser uma coisa horrível. Sim. Desde que o espetáculo estreou, a peça manteve-se, ou seja, o texto manteve-se, não sei se houve alguma outra alteração. O mundo é que foi girando, não é? À sua volta, à volta do espetáculo. Tivemos eleições, falando em Portugal, tivemos eleições entretanto. Vamos ter novas eleições, não tarda nada. O discurso do fascista da peça, entretanto, medrou, não é? Ganhou seguidores. Isso traduziu-se em votos, em lugares no Parlamento.
Como é que vocês vão sentindo esses abalos da realidade naquilo que estão a fazer e a dizer em palco? Porque de repente a ressonância já é outra, não é? Sim, nós por acaso temos feito espetáculo assim mais espaçadamente e temos sentido, ou seja, sempre que voltamos a dizer este texto, mesmo nos ensaios, no espetáculo não pode acontecer, mas nos ensaios às vezes até paramos que isto já não é aquilo que o Tiago estava a imaginar, ou seja, é que de repente o Tiago também disse isto, que parece que de repente escreveu um espetáculo visionário e isso é assustador. Eu quando comecei a fazer este espetáculo, eu achava que isto ia mudar o mundo, ou pelo menos a Europa, onde fosse ia mudar. Nós fizemos espetáculo em Itália, em Roma, e pouco tempo depois a extrema-direita assumiu o poder. Portanto, teve impacto para as pessoas que foram ver, mas a sensação que eu tenho é que não é este espetáculo que vai, não muda em grande escala, não é? Não muda Pode em mudar grande a pequena escala. não sim, muda a grande e mesmo escala. que tenhamos 1000 pessoas a ver o espetáculo, essas 1000 pessoas se calhar defendem a mesma coisa ou não são tão extremistas. As pessoas mais extremistas não vão ver o espetáculo, infelizmente, e mesmo se forem, se calhar vão apoiar o discurso final. Gostas de andar em digressão com os espetáculos? Ou és uma pessoa de raízes e a vida de artista em turnê tira-te um bocado o chão? Eu gosto bastante de estar em digressão, mas quando são de repente 3 meses em que vais isso aconteceu no ano passado. Com o Catarina. Com o Catarina, exatamente. Nós começámos em outubro, vinhamos uma semana à casa. Em 3 meses, eu estive uma semana em casa. Nós tínhamos supostamente 2 semanas em casa, mas na primeira semana eu vim a casa, refiz as malas e depois só voltei 2 meses depois porque na outra semana que supostamente vinhamos a casa, eu fui com a Isabel gravar o episódio do Diálogos Depois do Fim. Portanto, aproveitámos aquele buraquinho para ir filmar e fomos diretas outra vez em viagem. Portanto, quando são 3 meses, a sensação que eu tenho é que perco totalmente a noção de rotina, embora procure sempre em digressão criar rotinas, deixo de ter uma noção do que é casa, porque não arrumo o quarto, mas se não arrumar, alguém vai arrumar por mim, não preciso de lavar a louça, não tenho uma cadela para passear, e de repente estares 3 meses estás com esse grupo de pessoas, que é a tua família, eles são a minha família, desde 2019, passo mais tempo com eles do que com a minha própria família, e portanto o facto de estar com estas pessoas, estou totalmente à vontade e sinto-me mesmo em casa. Mas de repente estar 3 meses fora e não vir a casa, pronto, de repente quando tu voltas, a tua noção de realidade está assim um bocadinho distorcida. A diferença entre estar a fazer um espetáculo também durante 3 meses, mas em casa, é que a tua vida continua depois noutros aspectos. Estar em digressão fora de casa é estar a 100% ou quase sempre sintonizada com aquela realidade, não é? Sim, ainda assim procuramos muito ou tentar à noite beber um copo para espairecer ou ir ao ginásio, fazia isso muito com o Marco, procurávamos sempre ginásios em digressão para termos ali uma rotina e tentarmos sentir-nos o mais possível em casa. Eu acho que é assim, como eu gosto de fazer o espetáculo e a seguir esquecer aquilo que fiz e ir à minha vida, eu acho que é fácil desligarmos-nos daquilo. Ou seja, nós chegamos ao teatro, focamos-nos naquelas horas e a seguir vamos descansar e vamos pensar noutras coisas. Portanto, sabemos que naquelas horas nós focamos só naquilo, mas todo o resto do tempo temos de nos focar em nós e nas outras coisas todas que estão à volta e não viver só para aquele espetáculo que estamos a fazer. Acho que é bom respirarmos um bocadinho, porque o espetáculo é muito denso e nós sentimos essa densidade toda ao fim daqueles 3 meses. Eu disse, eu envelheci de certeza, tipo, só pode. A Isabel também dizia o mesmo, até porque depois, quando ficámos algum tempo sem fazer o espetáculo, quando voltamos a encontrar-nos, a nossa cara é outra, fizemos coisas em que podíamos sorrir. Tipo, neste espetáculo eu sorrio uma vez, que é quando estou a cantar, porque a partir do momento em que o telefone toca, eu não sorrio mais até ao fim do espetáculo. E, portanto, é muito tempo... Carregada, sim. Emília. Vamos falar da Emília. A Emília sorri-se bastante, sim. É a série com esse nome, Emília, que tu protagonizaste para a RTP. Sendo, pois claro, a Emília. Apresenta-nos a Emília. Imaginando que tens de responder àqueles inquéritos rápidos para dizer quem se é. Quais são os traços fundamentais da Emília para ti? Eu penso na Emília como uma rapariga que sempre gostou de dançar, em miúda, mas lá está, os pais muitas vezes
pensam que sabem exatamente o que é que os filhos querem, e se neste caso se a Emília gosta de dançar, então vamos colocá-la no balé, porque dança é balé. Não há mais nada para além disso. E claramente a Emília não foi feita para o balé, foi feita para outros tipos de dança. E cria, a partir dessa experiência no balé, cria um trauma e proíbe-se de dançar durante imenso tempo e foca-se apenas na dança dentro do quarto. E quando chega à idade adulta, pensa, já consigo pensar por mim, já sei o que é que quero. Acabei de descobrir, a partir de outra rapariga, mas acabei de descobrir uma companhia de dança diferente daquilo que eu achava que era a dança e vou experimentar isto. E isto é a base da série, mas há toda uma série de questões, que é as redes sociais, o facto de acharmos que para pertencermos a alguma coisa temos de corresponder a uma série de parâmetros que nos dizem que são os corretos. Também, se calhar, a questão da descoberta também a nível sexual, da orientação sexual. Isso não está tão nítido na série, mas eu quando li o argumento pela primeira vez, eu pensei, focando-me também naquilo que me aconteceu enquanto miúda, que era de repente ter pancas por raparigas ou por amigas, que eu agora penso, se calhar estava apaixonada por elas, mas não sabia o que isso era. Na altura não tinha esse nome na tua cabeça, porque não vias à tua volta que pudesse ter esse nome. Nem sabia que isso era possível. Quando li o argumento pela primeira vez, pensei imediatamente, não, a Emília não sabe, mas provavelmente está apaixonada pela Rosa, ou seja, de um fascínio, aquilo transforma-se noutra coisa. E, portanto, eu acho que ao longo da série ela vai também crescendo muito e descobrindo-se. Claramente é um amor não correspondido. E isso também acontece nas amizades. É curioso, porque, pronto, de repente tens duas miúdas que são muito próximas, ou tornam-se muito próximas, mas tu não podes dizer à tua amiga que se calhar estás apaixonada por ela, porque isso vai estragar toda a amizade que têm. E eu acho que isso também é uma coisa que está dentro da Emília e que não é... Pronto, não é assim tão clara aos olhos das outras pessoas, mas é quase um segredo meu, Beatriz, que coloquei ali e que acho que deu uma outra camada à uma Emília. intenção. Sim. Eu vejo também ali um outro tema, se quisermos chamar assim, que é a coisa de, às vezes, viver uma ilusão é mais seguro do que confrontar o sonho com a realidade ou com a necessidade de o concretizar, porque a realidade vai ser necessariamente mais suja do que aquilo que se idealizou. Ou pelo menos diferente. Pois, como é que se resolve isto? Não é? O medo de tentar pode ser mais forte do que a hipótese de conseguir. A verdade é que se tu nunca tentares, tu nunca te vais deparar com a falha. Portanto, às vezes isso protege-te. Claro, vives sempre na tua bela ilusão não concretizada. Eu, por exemplo, eu digo muito que só comecei realmente a gostar de teatro quando comecei a estudar teatro, porque até então eu dizia que queria ser atriz desde pequena, mas nunca fiz nada para que isso acontecesse. A única coisa que eu fiz, na verdade, foi fazer uma audição para a Escola de Cascais e a partir daí comecei a perceber porque é que gostava disto. Mas até então era uma coisa que eu queria fazer, mas não fazia workshops, não tentava ir a castings, não fazia nada. Portanto, queria, mas não fazia por. E não sei se era também esse receio da rejeição, de falhar, de não ser uma coisa que eu quero fazer. De repente, se calhar não sou assim tão boa e deparar-me com isso pode ser bastante difícil. Então, deixa-me só introduzir aqui este parênteses, já que foste para esse tema. O que é que te fez ir fazer as provas para a Escola de Cascais? O querer ser atriz e só existir aquela escola. Porque já existia essa ideia forte, querer ser atriz. Exatamente, sim. Eu quando era pequena queria ser jogadora de futebol. Jogaste futsal, não é? Joguei futsal, sim, joguei futsal. Experimentei o futebol 11 muito pequena, mas detestei o contacto com a relva. Uma coisa que eu agora adoro. Mas lá está, eu quando era pequena queria ser futebolista. Depois disse, não senhor, eu quero ser atriz. E tive uma experiência enquanto atriz. Fizeste umas aspas com o dedo? Fiz umas aspasinhas porque não sabia que estava... Aliás, eu fiz uma curta-metragem do João Rosas. A minha mãe é pianista, foi a primeira curta-metragem que ele fez. A minha mãe é pianista, é o nome da curta-metragem. Exatamente. A tua mãe não é pianista? A minha mãe não é pianista, de todo, não. Fiz essa curta-metragem que depois lhe deu acesso à London Film School e ele depois foi estudar cinema e pronto, e agora tem uma série de filmes.
Tive essa experiência e a partir daí disse, sim, quero ser atriz. Eu agora vejo a curta-metragem e eu assim, meu Deus, como é que eu fazia isto? Porque eu estava muito tensa. As pessoas diziam sempre que eu era bastante extrovertida e muito dada, muito divertida, mas de repente com uma câmara à frente ficava muito tensa. Mas portanto, eras pequenina na altura? Era tinhas pequenina, tinha 10 anos. Ok. Era muito pequenina. Mas, Não podes ser mas rigorosa eu a agora julgar vejo com 10 miúdos anos. de 10 anos sem experiência a fazerem filmes e é assim uma coisa, por exemplo, o Cafarnao, que é um filme sírio, salvo erro, com um miúdo sírio que de repente tem uma família bastante problemática e querem separá-lo da irmã. A irmã é levada por um homem, porque de repente a irmã menstrua pela primeira vez e o filme é maravilhosamente horrível, porque é assim uma facada no estômago constante. E não me focando na história, se bem que é um filme maravilhoso para se ver, esteve nomeado para os Oscars para melhor filme estrangeiro. E esse miúdo, ele não é ator, mas o trabalho que ele faz é assim inacreditável. E eu penso, olho para mim a fazer aquilo com 10 anos e também não tinha experiência, ou seja, de repente o filmar, o captar a liberdade daqueles miúdos e o seu eu mais genuíno, eu não consegui fazer aquilo. E e tenho imensas referências de miúdos da minha idade a fazer e, portanto, daí ficar assim como é que eu hoje sou atriz e na altura fazia aquilo. Na altura ainda devia ser mais espontânea e não era. Mas a partir daí decidi que queria ser, a partir dessa curta-metragem, percebi que queria ser atriz. E depois nos escoteiros também, porque tínhamos muitos fogos de conselho em que preparamos peças cómicas e sérias, era assim que se chamava. Eu estava sempre nas cómicas e, entretanto, hoje faço mais peças assim... Mais sérias. Mais sérias, trágicas, dramáticas. E ganhei essa vontade com o público, embora depois tivesse... A minha mãe achava que eu ia ser atriz de musicais, porque nos escoteiros também estava muito ligado à música e eu tinha assim uma panca, um fascínio pela Disney e portanto introduzia sempre músicas da Disney nos espetáculos e era assim tudo uma fantasia, mas tudo que de repente começa a ficar sério ou exige muito de mim, mais do que o prazer, eu parece que recuso um bocadinho, que rejeito, que fico de pé atrás. Eu fui uma péssima estudante, porque não gostava da escola. Em Cascais ou antes? Antes Antes de Cascais. E mesmo em Cascais sim, não Cascais. correspondia, exatamente. E mesmo em Cascais não correspondia ao ideal de aluna, pelo menos do Carlos Avilés, porque não vivia aquilo da mesma forma que outras pessoas viviam e neste momento penso ainda bem, porque sinto-me muito mais protegida agora que levei aquilo de forma mais leve e agora trabalhando sinto unicamente, há uma responsabilidade, mas sinto unicamente o prazer. E é por isso que sabe tão bem. Tiveste professores marcantes em Cascais? Referências que guardas hoje ainda? Sim, no último ano, no terceiro ano, a pessoa que mais me marcou, porque tu estás 3 anos, recebes muita informação, mas toda a levar-te para um mesmo caminho, com o mesmo fim, que é uma visão do Carlos, do que é o teatro, que me deu uma série de ferramentas, principalmente a nível técnico. Mas de repente chega uma professora no último ano que nos diz que o teatro pode ser também outra coisa, que é a Beatriz Batarda, que foi sem dúvida a pessoa que mais me marcou, porque foi uma surpresa naqueles anos todos e que foi a primeira pessoa que me deu um 10 e que me disse mesmo, eu dou-te um 10 precisamente porque se tu não acordas vais-te tornar uma atriz medíocre e tu tens tudo para crescer, tens maturidade, trabalhas bastante, portanto, esforça-te, não brinques, porque senão vais ficar para trás. Um 10 na escala... 10 na escala de 0 a 20. 0 a 20. Sim, okay. Deu-me 10, mesmo numa de... ou tu acordas ou isto vai correr mal. E acordaste? E acho que sim, acho que acordei, acordei tarde, mas acordei. Não, no terceiro ano em Cascais, depois correu tudo bem. Depois tive também uma crise quando percebi que queria ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema, e são escolas completamente diferentes. Nós estamos à espera, pelo menos quem vem de Cascais, há um nível muito grande de exigência ao longo desses 3 anos, e quando vais para a STC, como é um curso superior, pensas que vai ser uma coisa ainda mais exigente e de repente deparas-te com pessoas que se calhar vieram de humanidades e portanto têm de começar numa base que tu já tiveste e isso pode desmotivar um bocadinho, mas não deixa de ser uma outra visão daquilo que tu já aprendeste. E depois tinha um estímulo muito grande para terminar a licenciatura, que era saber que no fim do terceiro ano tinha uma audição para estagiar no Teatro Nacional.
E acho que isso foi assim o que me deu força para terminar o curso, para pelo menos ter a oportunidade de fazer uma audição. Correu bem essa audição? Correu bem. De tal maneira que acabaste por ser estagiária nesse teu último ano do curso. Como é que foi o teu ano de estágio na Dona Maria? Olha, foi bastante agradável. Eu comecei logo com as leituras encenadas na abertura da temporada. E depois disso fiz a Alice no País das Maravilhas com o Ricardo Neves e a Maria João Luís, que foi uma experiência completamente diferente, também muito, muito engraçada. E a seguir salto para o Gorges Mastromás, a Matança Ritual. Estavas à espera ou foi uma coisa muito grande, não é, que te aconteceu nesse ano? Não estava à espera. Eu sabia que tinha de fazer pelo menos 2 espetáculos no decorrer do estágio. E não estava à espera de repente, porque esse espetáculo só precisava de um ator, e na altura passaram a personagem para uma personagem feminina e puseram-me a mim lá, e de repente é incrível, porque estás a trabalhar com uma série de pessoas que admiras. Sou muito amiga da Rita, mas de repente... Da Rita Cabasso, exatamente. Mas de repente ter a oportunidade de trabalhar com ela e vê-la trabalhar, só tenho a aprender. Portanto, foi assim uma experiência bastante enriquecedora, também pelo facto de estar a trabalhar com o Tiago Guedes. Foi aí a primeira vez que se conheceram? Sim, e é curioso, há de haver alguns pontos em comum na forma dele trabalhar em teatro e em cinema, mas em teatro, pelo menos da experiência que eu tive, e uma coisa que eu levo para a vida. Estavas a querer evitar a formulação, levar para a vida, mas pode ser. Pode ser, acho que sim, porque dá sempre jeito. Estava constantemente a acontecer o experimentarmos uma coisa no ensaio e o Tiago dizer, muito bem, isso funciona, guarda, agora vamos experimentar outra. Essa também funciona, guarda, vamos experimentar ainda outra. E tu de repente estás com um leque de opções que podes sempre recorrer quando estás a fazer o espetáculo, mas isso foi uma coisa que me surpreendeu, foi porque muitas vezes, pelo menos mesmo em Cascais, quando estudava, era tudo de uma forma, e de repente tu ali, ele não só não quer uma forma, como quer 5 ou 6, e tu depois escolhes qual é que cabe melhor nisto que estamos a criar. Várias bifurcações possíveis. Exatamente. Para o mesmo espetáculo. Exatamente. Mesmo a fazer hoje o Catarina, o facto de já fazermos isto há muito tempo, são as mesmas palavras sempre, mas já nos conhecemos todos muito bem, e há a possibilidade de todos os dias levarmos o espetáculo. Há uma base que tem de ser respeitada, mas podemos brincar à vontade uns com os outros e fazer de formas diferentes aquilo que já conhecemos, também para nos estimularmos, uma vez que fazemos este espetáculo há quase 4 anos e está previsto continuar mais um tempo. Mas já agora uma curiosidade, é cada vez mais difícil, a partir do momento em que se faz um espetáculo tantas vezes, é cada vez mais difícil fazer diferente, no sentido em que começamos a ficar colados à maneira como sempre fazemos, ou não? A tendência é ficarmos colados porque já sabemos que aquilo resulta, portanto, se nós estivermos para aí virados, porque todos os dias, pronto, nós temos uma vida para além do espetáculo que estamos a fazer e para além da nossa profissão, e portanto o nosso estado não é todos os dias o mesmo, a nossa disposição não é todos os dias a mesma, e portanto levamos um bocadinho o nosso estado para o espetáculo que estamos a fazer. Se nós estivermos com tanta disposição naquele dia, nós sabemos que aquela base que conhecemos e que já fazemos há tanto tempo está lá e sabemos reproduzi-la. No entanto, uma vez que estamos a fazer isto tantas vezes, há que tirar proveito disso e se calhar propormos-nos a sair do caminho, a sair da estrada. Contornar, sim, sair um bocadinho, andar ali ao lado e voltar. Às vezes são coisas mínimas, mas que para nós fazem toda a diferença. Deixa-me voltar à Emília, até porque a Emília deu-nos bastante jeito para falar da Beatriz. A Emília, da série, quer ser bailarina e, por isso, a dança e a relação com o corpo é uma peça central na construção da série. Tu danças, ou já dançaste, ou já tinhas dançado, porque aquilo exigiu de ti seres uma bailarina bastante credível. Ai, sim?
Não? Não sei, acho que sim. não, eu danço no quarto e dançava... Como a Emília? Exatamente, e dançava na escola, mas não pertencia a nenhum grupo de dança, ou seja, ligava ao rádio, começava a pôr Eminem e punha-me a dançar uma coisa qualquer estranha que pelos vistos chamava a atenção, mas que eu não sabia bem o que é que era. Aqui para o Emília, eu acho que mais do que saber dançar, eu nesse sentido estou muito protegida pelo facto da Emília poder ser desajeitada, Sim. não é efetivamente uma bailarina, não teve formação, portanto tem isso tudo a meu favor. Mas tem talento. Eles dizem que sim. Dizem que sim. Nós ao estudarmos teatro, nós temos aulas de corpo, aulas de movimento. E mais do que sermos futuros bailarinos, nós estamos a conhecer o nosso corpo e a permitirmos-nos a explorá-lo. Se for com música, melhor. E, portanto, para a Emília, eu limitei-me a ouvir o meu corpo, sendo que tive depois o apoio da Catarina Casqueiro, que foi a coreógrafa da série. Mas acho que o facto de eu conhecer o meu corpo e ter estudado teatro ajuda-me a chegar Um alfabeto que não te é estranho. Sim. Sim. Mas eu gosto muito de dançar. Por acaso é outra coisa que eu gosto de fazer e nunca fiz nada para... Fez-me pensar esta questão da dança. Há uma diferença curiosa entre as coisas que se podem aprender ou aprender a simular rapidamente e as que não podem, porque a aprendizagem necessariamente é muito longa. Sei lá, um ator pode aprender um texto sobre física quântica e fazer crer que sabe muito sobre física quântica, mas não pode, por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical e fazê-lo de forma credível. Durante o tempo de ensaios de uma peça, no sentido em que 2 ou 3 meses não vão chegar para fazer um pianista convincente. Mas 2 ou 3 meses já vai fazer com que tenhas pelo menos as bases, sim, depende do teu empenho. Sim, mas, ou seja, há uma diferença, não é? Claro. Podes ser um cientista brilhante porque aprendeste o texto, mas não podes ser um pianista brilhante porque o gesto demora muito tempo a aprender. Exatamente. A dança, na minha cabeça, estava nesta segunda categoria. Por isso é que acho que estou defendida nesse sentido, porque não tinha de ter as bases, bastava-me deixar-me levar e se pudesse ser assim meio desengonçada até era bom, porque isso fazia com que ela fosse esquisita ou maravilhosamente esquisita, como diz o Ivo Canelas, a personagem do Oleg. De repente isso está tudo comigo. Já falaste disso também, um dos temas da série, que percorre a série, tem a ver com redes sociais, em relação com redes sociais. Como atriz, tu já alguma vez sentiste que, como atriz que se apresenta num casting ou numa audição, já alguma vez sentiste que a hipótese de seres ou não escolhida estava dependente dos teus números nas redes sociais? Eu penso que sim. Eu acho que isso provavelmente sempre aconteceu, não só os números, antes havia, agora com as redes sociais há a questão dos números, mas isto sempre aconteceu, se calhar com correspondermos a um estereótipo de beleza ou não, ou seja, eu tive sempre, ainda hoje falo sobre isto, acho que dificilmente, ou com muito esforço, vou conseguir fazer televisão, e eu gostava de passar também pela experiência de fazer televisão, precisamente porque não corresponde a uma série de parâmetros, e os números estão lá também, os números das redes sociais, eu acredito que estejam, porque já vi agências em que para te inscreveres tens na ficha de inscrição, tens de colocar o número de seguidores que tens, ou tens de colocar a tua página de Instagram, porque tu hoje em dia és um produto e, portanto... Tens de oferecer garantias, não é? Sim, ou seja, vão apostar em ti, portanto eles têm de ter a garantia de que vai haver lucro. E isso, pronto, é muito bizarro. É bastante, para mim porque de repente tu não queres compactuar com isso, mas ao mesmo tempo, se não fazes qualquer coisa... não existes. Estás fora. Exatamente. E a Emília também fala disso na série, que é não postas nada, logo não existes. Ela diz isto à mãe, porque há assim uma pressão muito grande nas redes sociais para tu estares constantemente a postar coisas, estares constantemente a dizer estou aqui, a verem-te. E se tu de repente tentas fugir um bocadinho a isso, não chegas onde se calhar queres. E então tem sido assim uma luta, o não pertencer, mas conseguir as coisas na mesma. E se calhar acontece tudo mais devagar, mas eu acredito que vai acontecer. Fazemos aqui uma pequenina pausa para rever o episódio do Teatro Passado, o primeiro deste ano, com o Gregório do Vivier. Os amigos portugueses estavam dizendo, é tão estranho o Natal de vocês, sendo calor.
Eu concordo totalmente, é estranho o Natal no calor. Mas eu acho mais estranho ainda o Ano Novo no frio. Acho que eu me apaixonei pelo teatro através do improviso. Por esse nervoso, por essa adrenalina mesmo que dá. Eu acho que uma pessoa só com um microfone na mão falando piadas, eu acho um desperdício de piadas. É um pouco como no futebol, aquelas gols da rodada. Não é emocionante. Eu acho que a comédia tem muito a ver com isso, né? Com a confissão de uma vulnerabilidade. Qual é o problema de rirem de você? As pessoas, elas vivem com esse pavor. O palco é temerário. Quem não tem medo de palco, em geral, passa vergonha, que é diferente de você fazer rir. Não tem nada pior do que culpa branca. Porque a culpa ela é em relação ao passado, e não muda nada. Muito melhor que a culpa é a responsabilidade, porque a responsabilidade ela é em relação ao futuro. Porque a gente na vida vai levando tralha e achando que elas são a gente. E acho que atuar é lembrar que a gente é muito mais leve do que isso. Poetas e humoristas nesse sentido são parecidos, né? São pessoas que olham o mundo pela primeira vez. Outro dia, minha filha Angélica estava brincando com a mangueira e molhou a camisa. Ela foi, papai, me desmolha. Olha que bonito, me desmolha, né? Por que não existe essa palavra? Então vocês falam confortável, telefone. A primeira vez que eu vi isso parecia elefante, parecia som que não tem no brasileiro, que é o sim. o esse Gregório Duvivier, na sua passagem por Portugal a apresentar o Portátil da Porta dos Fundos, foi convidado do episódio anterior do Teatro, de volta para esta parte quase final da conversa com a Beatriz Maia. Gostava de te pedir, Beatriz, uma sugestão, uma dica, enfim, um conselho que tu queiras deixar a quem nos ouve. Ora, tendo em conta toda a conversa que tivemos, muito no trabalho de atriz e o crescer com isto, deixo se calhar uma série que terminei a semana passada, Self-Tape, de duas irmãs espanholas, a Joana e a Mireia Villapuig, uma série catalã, que fala exatamente sobre, ou seja, elas são duas irmãs que são atrizes, uma delas corresponde a uma série de coisas, outra nem tanto, e olham mais facilmente para uma delas que acaba por ter bastante sucesso, a outra nem tanto. É uma série autobiográfica e mostra muito isto do que é ser atriz na casa dos 28 anos, as redes sociais, o bom e o mau do sucesso, a questão da gestão da intimidade, de teres uma coordenadora de intimidade e a necessidade que isso tem nos projetos do audiovisual, cinema. Fala sobre uma série de coisas, eu acho que é importante. Pelo menos para nos conhecer um bocadinho. Elas fazem-no muito bem, filmam de uma forma muito crua, misturam a infância delas com o presente. Foi uma série que eu gostei bastante, muito curta, são 6 episódios, meia hora cada episódio, está no Filmin. E sim. Self-Tape. Self-Tape, uma exatamente. Série. Tenho agora para ti, Beatriz, uma pergunta de alguém que na verdade foi teu companheiro em muitas destas coisas de que fomos falando. É o Luís Araújo. Luigi. Então vamos ouvir o que é que o Luís te pergunta. Olá, Mariana. Eu estou com dificuldade em pensar numa pergunta para a Beatriz porque, sobretudo este ano, nós passamos bastante tempo juntos e não costumamos deixar nada por dizer nem perguntar, mas há uma coisa que nós nunca falámos, sobretudo pessoas como ela e como eu que fizeram escolas profissionais, portanto começaram a fazer teatro muito cedo e nunca tiveram, se calhar a palavra certa não é oportunidade, mas nunca tiveram espaço para mais nada, ou seja, antes de serem adultos já são atores. E eu gostava de perguntar à Bia se ela alguma vez pensou, se não fosse atriz, o que é que seria? O que é que estaria a fazer agora? Obrigado. Sinto que estou a ligar para o Fórum TSF. Pronto, muito boa noite, Sr. Manuel Acácio. Beijinhos. Tchau. Obrigada ao Luís Araújo pela sua participação no Fórum Teatro. Ele nunca leva nada a sério até ao fim, é inacreditável. Tem sempre de fazer uma piada no final. É uma boa pergunta. Eu sei o que é que queria ser antes de ser atriz, queria ser jogadora de futebol. Agora que sou atriz, eu tenho pensado muito também por causa toda esta questão da precariedade, e eu sou uma pessoa bastante privilegiada no meio deste mundo. Eu não sei responder, porque penso sobre isso e não consigo arranjar uma resposta. Tenho pessoas à minha volta que estão a repensar aquilo que escolheram e estão a descobrir o que é que querem fazer se não for aquilo que fazem neste momento, e eu não sei se... Puxa, pergunta complicada.
espero não ter de descobrir, porque gosto muito daquilo que faço e espero poder continuar a trabalhar nesta área. Espero não ter de desistir, portanto, espero não ter de responder a esta pergunta e espero não ter de mudar a minha vida, porque isso vai doer bastante. Ou se tiveres, que seja por vontade, não é? Sim, que seja por Por vontade. escolha. Mas se calhar volto ao futebol. Mas já não posso fazer disso profissão. Continuas a jogar? Sim. Amadoramente? Sim. E um grande sorriso acendeu-se na tua cara. Claro, porque de repente eu comecei agora, no ano passado, comecei a acompanhar bastante mais o futebol feminino. E isso deu-me vontade de voltar a jogar. E ainda por mais, em Paços de Arcos tenho um campo de futebol mesmo ao pé de casa, portanto muitas vezes vou dar uns toques. Ou então, agora não tem acontecido porque estive a viajar, mas às terças-feiras tenho um grupo de raparigas que se encontra no Ginásio Clube Português para jogar futebol. Portanto, continuo a jogar, lá está, só para me divertir e para voltar àquilo que era quando tinha 6 anos, que foi quando comecei a jogar. Joguei dos 6 aos 13 e, portanto, se calhar voltava para o futebol de forma e depois teria de descobrir outra coisa. Também gosto muito de fotografia, mas não consigo. Olha, Luís, desculpa. Depois Neste respondes momento, não pessoalmente sei. ao Luís quando se encontrarem no elenco de qualquer coisa. Pois, ou quando for a casa Vão fazer dele. em conjunto. Exatamente. Beatriz, para terminar, vendeste uma caneta à Cristiane Já Está Aí, uma senadora brasileira, quando trabalhavas? Onde é que trabalhavas e como é que foi isto? Porque é uma cena muito... Eu estou a reconhecer aqui uma cena da Emília, parecida, não? Sim, que ela vende umas pastilhas. Sim. Não, ela tenta vender pastilhas à Rosa e não consegue, porque ela diz que não quer. Ela encheu basicamente o depósito na bomba de gasolina, mas no meu caso, sim, trabalhava na Bairro Arte, no Chiado, e a Cristiane Já Está Aí tinha o lançamento de um livro dela no São Luís e foi à loja porque não tinha uma caneta. E ela se calhar ia autografar os livros, não sei. Ela entrou na Bairro Arte e pediu-me uma caneta e eu disse, olha, desculpa, esta loja só temos canetas assim, porque a loja, pronto, não há nada normal ali. Sim. Ou seja, havia uma caneta que dava para se esticar e coçava as costas e havia outra que era um cato. Ou seja, não era efetivamente um cato, mas tinha a forma de um cato. E ela acabou por escolher a caneta de coçar as cotas, porque era mais... Pronto, a do cato era verde, tinha imensas coisas assim, imensas partes a sair. Mais ruidosa visualmente. Sim. E de repente ela, ir autografar livros com aquela caneta. E então era mais simples. A outra, que era só dava... Se esticasse, ficava um coçador de costas. Mas se não esticasse, era uma caneta normal, prateada. E sim, a Cristiane, na altura, eu estava no meu último ano da STC, ela ia supostamente dirigir um dos projetos finais e acabou por não o fazer. E pronto, eu disse-lhe isso quando lhe vendi a caneta, disse, olha, sou aspirante à atriz, estou a acabar o curso na Superior de Cinema, sei que ia que ia dirigir um dos projetos finais. Ela disse, pois, mas não deu, também tentei que uma das minhas atrizes viesse dirigir, mas também não conseguiram, pronto, não deu, tenho que estar em Paris. E eu disse, pronto, olha, gostava muito de trabalhar consigo. Ela, mas um dia pode ser que nos encontremos. E até hoje já me encontrei com ela em Paris, que ela foi ver o Catarina a Paris. E não tive coragem de lhe dizer que lhe vendia caneta. Caneta de coçar as costas. Não tive, mas isso há de acontecer um dia. E a vontade de trabalhar com ela, se me perguntasses, continua. Eu ainda não consegui, portanto vou continuar sempre a dizer a Cristiane, porque o trabalho que ela faz é inacreditável. Gostava muito em teatro de passar por essa experiência. E pronto, espero um dia poder dizer-lhe, olha, a rapariga a quem compraste a caneta de coçar as costas era eu. Mas pronto. Temos de averiguar se a Cristiane Já Está Aí ainda tem a caneta de coçar as costas. Eu acho que não deve ter. Não. Não sei. Ela percebeu que era uma caneta que podia esticar. Eu expliquei-lhe, assim, só temos ou de coçar as costas ou o cato. E ela, eu prefiro coçar as costas. Eu, pronto, vai essa. Beatriz, obrigada por teres vindo ao teatro. Valeu a espera, obrigada. A Beatriz Maia foi a convidada desta quinzena. Podem ouvir e subscrever o teatro no Spotify, SoundCloud, YouTube, Apple Podcasts e Google Podcasts. Daqui a 15 dias temos nova conversa. Até lá.